Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês alguns comentários do Gênesis, da Palavra do Eterno, né? Desde o princípio. Como vocês já viram nos vídeos anteriores, né? Eu vou dando continuidade, né? E continue aí dando um joinha, compartilhando os mistérios do mistério do Eterno. Amém? Como eu já falei nos vídeos passados, né? Não vou repetir, mas vou dando continuidade à leitura aqui de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. Se você não viu os vídeos anteriores, né? São poucos. Aproveita que está no iniciozinho dessa interpretação. E segue lá, coloca um joinha, compartilhe, escuta, estuda, abre sua Bíblia, estuda junto comigo a Palavra do Eterno, que você vai descobrir as maravilhas, os mistérios do Eterno, os mistérios do mistério do Eterno, porque é um grande mistério, né? Continuando, não? Gênesis capítulo 1, vou continuar no versículo 2. Porque eu li no princípio o primeiro capítulo, né? O primeiro versículo, e dei uma paradinha e fui explicar muitas coisas do primeiro capítulo. Eu expliquei do princípio, eu expliquei o porquê da palavra Deus, eu expliquei os céus e a terra, eu expliquei a terra primordial, eu expliquei muita coisa. Expliquei a caída de Lucifer, com o que ele era paragonado, né? O mundo espiritual visível, o mundo espiritual invisível. Eu falei do Deus invisível, do Deus espírito e Deus invisível. Eu falei do primogênito da criação, de toda a criação. Mas eu falei de muita coisa. Se você não viu, olha, vale a pena você ir lá, voltar atrás e ver os outros vídeos, porque você vai ficar assim, ó, com a boca aberta de tantas maravilhas. Palavras, coisas que você nunca ouviu, você vai ouvir e vai entender segundo a palavra do Eterno. Porque é o Espírito Santo que nos dá, né? A palavra, é o Espírito Santo que nos dá a revelação. E eu creio com toda a minha convicção que nós somos o povo do Senhor, escolhido assim, ó. O Eterno nos escolheu assim, ó, a dedo, para passar esse período que estamos vivendo, para viver o início do fim, para viver os últimos dias da igreja sobre a face da terra, tá bom? Se você não viu os outros vídeos, corre lá, vai ver que você vai entender tudo e vai ficar assim, ó, maravilhado com as revelações do Espírito Santo de Deus. Continuando aqui no versículo 2 de Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu falei, né? Eu contei para vocês como aconteceu essa escuridão, porque no início não tinha escuridão, porque o nosso Deus, ele não cria nada de ruim. Ele não criou a morte, ele não criou as trevas, ele permitiu pela sua justiça, por ele ser justo, ele permitiu as trevas. Por isso que é bom viver na presença do Senhor, né? Eu vou abrir um parentezinho aqui. Porque se nós vivemos a vontade do Eterno, é uma bênção. Mas se vivemos a permissão do Eterno, ai. Mas vamos lá. A terra era sem forma e vazia depois de tudo que aconteceu, né? E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu acho que já falei no outro vídeo que espírito, no original em hebraico, a palavra espírito quer dizer sopro. Algumas partes da Bíblia falam no sentido de sopro, outras partes de vento. Então, por isso que Deus é espírito. Deus é invisível, Deus não se vê. Ele fez uma imagem dele, mas não é que o Deus, o Altíssimo, vamos colocar assim, não é que ele é como nós, não. Nós somos imagem do primogênito de toda a criação. Porque o Deus Espírito, Deus invisível, ele se imaginou para fazer uma imagem dele.
e o primogênito da criação é a imagem do Deus invisível. E depois, essa imagem do Deus invisível nos formou, nos fez imagem dele. Mas é um mistério, porque é tudo um só. Por isso que quando o Senhor apareceu para Moisés lá no monte, deixa eu abaixar isso aqui. Por isso que o Senhor... Ok, abaixei o sinal aqui. Por isso que quando o Senhor apareceu... Desculpe, tá, gente, mas assim mesmo. Por isso que quando o Senhor apareceu lá no monte para Moisés... O que eu estava falando? Desculpa, mas vai assim mesmo esse vídeo. Por isso que quando o Senhor apareceu lá no monte para Moisés, ele apareceu na figura humana, na figura de homem. Mas quando Moisés quis ver ele realmente, o que ele falou? Ele falou assim, você não pode me ver, porque se você me ver, né, você morre, você derrete, porque o verdadeiro, vamos falar o verdadeiro, assim, Deus mesmo, a essência, desculpe, a essência é uma luz, é uma força, não tem um corpo físico, nem espiritual, ele é. Por isso que ele fala que eu sou, ele fala lá para Moisés, eu sou. E ele tampou os olhos de Moisés, colocou Moisés na fenda de uma rocha e falou assim, quando eu passar, depois que eu passar, eu vou tirar a mão e você vai ver. Aí Moisés só viu as costas. Julgamos que as costas, a Bíblia fala, né, assim, a parte de trás, assim. Mas é porque ele é um esplendor, ele é uma força, ele é uma luz, ele é um poder. E ninguém consegue ficar em pé na presença dele. Às vezes, quando tem alguns cultos, né, que nós fazemos alguns cultos ao Senhor, e dá aquela emoção da gente que muitos caem por terra, mas é porque tem um trisquinho assim, da presença do Senhor. Aí vem aquela fraqueza, porque a gente, sabe, se deleita nos mistérios do Senhor, na força, na plenitude do Senhor. Né? E ali com Moisés perguntou para ele, mas como que eu vou falar para o povo lá? O que eu vou falar para o povo? Como que é o seu nome? Porque o povo de Israel é um povo que, primeira coisa para ele conversar com você, ele pergunta o seu nome. Porque o nome de uma pessoa é a característica da pessoa. Está no nome da pessoa. Eles têm essa coisa de, o nome é uma... Como eu posso falar? O nome da pessoa é muito importante. Então Moisés perguntou para ele, mas como que eu vou chegar lá e falar que o Deus verdadeiro, Altíssimo, me mandou, né? Me mandou aqui. Aí o Deus Altíssimo falou para ele, eu sou o eu sou. Por que ele era o eu sou? Porque tudo isso aqui, todo mundo, todo o universo veio dele. Todo o universo foi formado por ele, veio dele, do Deus Espírito. Ele fez a imagem dele no Senhor dos Senhores, no primogênito da criação. E dali o primogênito da criação chamou a existência tudo. Que é a palavra, né? O primogênito da criação, que é a palavra, chamou a existência tudo. Então, tudo é ele, o eu sou. E como ele é tudo, ele é, não precisa de um nome. O Deus Altíssimo não tem nome, ele é. Ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Rei dos Reis, ele é o Deus do Universo, ele é todas as coisas, porque tudo subsiste nele, subsiste, né? Subsiste nele. Por isso que ele é o eu sou, ele é tudo. A árvore que você vê é Deus, tudo. E muito mais do que as coisas naturais, o próximo é Deus. Por isso que nós temos que guardar o próximo e fazer a ele como se estivesse fazendo para Deus. Aí Deus até fala assim na palavra dele, faça como se estivesse fazendo para você mesmo. Deus até faz assim, não faz nem para mim não, faz para o próximo como se estiver fazendo para você. Para ver se a humanidade consegue entender, né? Ok,
vamos aqui no versículo. E eu expliquei tanta coisa no versículo passado, né? E a terra era toda sem forma e vazia, e havia trevas sobre as faces do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu falando do Espírito, que é um vento, que é um sopro, né? Muitas vezes na palavra do Eterno fala Espírito, mas com sequência, como fala em português? Conerente, em vento ou então sopro. E esse Deus Espírito, ele pairava, é o próprio Deus que pairava sobre as águas. É o próprio Deus, porque ele é Espírito. Ele é força, ele é uma energia, ele é luz, ele é radiante, ele tem uma glória, que a palavra glória vem de luz, né, de resplandecente. Ele tem uma glória. Por isso que no passado, né? Por isso que no passado eles falavam, o Senhor da glória, porque aquele Senhor que aparecia, eles só viam que era luz do Senhor, né? Então, ele pairava sobre a face das águas. Aí, quando ele pairou sobre a face das águas da escuridão, e abaixo das águas tinha um abismo, escuridão, ele falou, seja luz, seja luz. E houve luz. Mas não é que criou, que formou a luz. Já existia, porque o Deus eterno, ele é bondade, ele é amor, ele não é morte, ele é vida. Não existia ainda as trevas. Só depois da caída de Lucifer que passou a existir as trevas. Lucifer foi criado, né? Foi envolvido com essa nuvem, né? Negra. Então o Senhor disse, seja luz, e luz foi, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Aí começou a separar. Começou o tempo aqui nessa terra, nesse universo, né? Aí porque a cada como fala, a cada quebra de princípios, a cada quebra de princípios se abre uma porta, se abre uma dimensão espiritual. Como naquela época, no passado, né, no princípio, era tudo no mundo espiritual, visível e invisível, aí abriu essa dimensão espiritual. Né? Aí começou a era do tempo, né? E Deus separou o dia da luz, o dia da noite, a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Tava tudo escuro, né? Tava tudo escuro. Aí ele começou o dia na escuridão e depois haja luz. Aí começou a luz, né? E ele separou o dia da noite, né? Ele tirou as trevas da luz, colocando o nome de dia e noite, né? E foi tarde de manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Agora é hora de eu usar essa lavanheta, esse quadro aqui atrás. Eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês, tá bom? Licença. Olha aqui, nessa lavanha. Tá bom assim, nessa distância? Vai cortar um pouquinho a minha cabeça, mas não tem problema não, tá bom? Aí Deus criou, deixa eu ler aqui, e disse Deus, haja um firmamento. Vocês podem imaginar. Mas não abre isso aqui não, Ok, abri. Isso tudo aqui, fazemos de conta que isso tudo aqui, que eu já falei no outro vídeo, do Éden, né, do Jardim de Deus. Vou fazer numa parte aqui, o que eu expliquei no outro vídeo. Aqui tudo é tudo, né? Vamos falar assim, mas é infinito, hein? Aqui tem o infinito, né? Tem as laterais, mas era o infinito, né? O Monte Santo do Senhor, tá dando pra ver? Tá. O Monte Santo do Senhor. E aqui embaixo, o Jardim de Deus.
o jardim de Deus. Jardim de Deus, aqui embaixo. Que era a sombra de tudo que tinha aqui no mundo espiritual invisível. E aqui o mundo espiritual visível. Aí o que aconteceu? Lucifer, vocês vão lá no vídeo, vocês vão ver. Lucifer começou a olhar para baixo. Né? Como ele olhava, olha. Para baixo. Aí já começou, né, ó o narizinho, ó. Começou já a ficar em pé, né? Porque ele começou a ver a sombra dele, né? Aí o que aconteceu? No final da história, né? Deus, o Eterno, jogou ele fora do Monte Santo. Aí ele, o que ele fez? Caiu no jardim de Deus. E no cair no jardim de Deus, ele puxou tudo isso aqui para baixo. Ele puxou tudo isso aqui para baixo, ficou tudo coberto de água. Se vocês forem lá no outro vídeo, vocês vão entender. Ficou tudo coberto de água. E aí ficou o Monte Santo do Senhor e aqui tudo coberto de água. Água, água, água. E o que ficou aqui aleteando sobre a água? Que cobria, que virou tudo o abismo, né? O Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Ok? Ok. Aí vamos pro versículo 7. Não, versículo 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Aí no meio disso tudo aqui, que vamos passar para cá. No meio disso tudo aqui, que aqui tudo era água, né? Haja um firmamento. Aí ele criou um firmamento aqui. Ele criou um firmamento. Tá dando para ver direitinho? Deixa eu ver. Sim. Que é um firmamento. Voltando atrás um pouquinho, quando o Eterno jogou Lucifer, eu creio, né, que ele, como eu posso usar um termo aqui, ele rescintou esse lugar onde Lucifer ficou, né, com certeza. Ele não deixou Lucifer em um lugar lá livre para todo mundo. Ele colocou Lucifer no lugar dele, né? Literalmente falando, no lugar dele, né? Assim, colocou ele ali. Então ele rescintou esse lugar, deixou ele preso em um lugar, né? Como de qualquer maneira era no jardim, prima de Deus, que aprofundou e ficou tudo coberto de água. Ele rescintou o lugar, ok? Ok, aí o que ele fez? Ele fala assim, haja o firmamento, né? Versículo 6. Disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. No meio das águas. No meio de toda essa água. Ele falou, haja um firmamento. E ele fez. Aí vamos passar para cá, um firmamento. No meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Aí, nesse firmamento, quer dizer, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Se ele separou águas e águas, aqui tinha alguma coisa que fazia separar. E em torno disso tudo tinha um infinito, né? Então ele separou águas e águas, então ele separou essa água de cima e essa água de baixo, com o firmamento. Fez, pois, Deus o firmamento e separou águas. 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Então ele separou. E assim foi. Chamou Deus o firmamento céu. Isso aqui era céu. Esse aqui, firmamento, chamou ele de céu. E aí, ok. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do firmamento. Essas águas aqui, ele falou para juntar tudo em um só lugar. Ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E apareça o elemento seco. Era elemento, não era terra ainda, era elemento seco, porque era o Éden, era o jardim de Deus, que estava todo coberto de água. Vocês vão no vídeo anterior que você vai entender. Ok, aí ele falou, apareça a parte seca.
Aí apareceu algumas partes secas, né? Mais ou menos, tá? Ajunte-se no seu lugar as águas que estão debaixo do céu, e aparece o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra. Aí isso aqui é a terra. Terra. Tá aqui a água, né? Apareceu o espaço aqui, esse espaço aqui que nós conhecemos como céu, né? E apareceu a terra. Terra. Ok. E disse Deus, produz a terra relvas, ervas e dei semente e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies dei fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Ok, vocês deram para entender, deram para ver? Isso aqui é a parte seca, né? E essa parte seca, que era o Éden, né? Começou a ser restaurada. Em Salmos, nós temos um versículo que fala assim, que Deus criou a terra, que Deus não criou a terra para ser vazia. Então, a terra primordial não era vazia. Eu já expliquei no outro vídeo. Existiam as árvores que eram a sombra dos homens espirituais que tinham no Monte Santo do Senhor, né? Aí aqui está falando, a terra produziu ervas, espécies, dei fruto que tem em si a sua semente sobre a terra. Então, quando o Senhor começou a restaurar a terra, ele fez as árvores, aí começou a restaurar, a fazer muita, né, as ervas, né, as árvores com frutos, com sementes, com frutos, porque as árvores do jardim não tinha. Por que que não tinha? Porque ele não poderia criar a morte, né? A morte, ele não criou a morte, ele permitiu, né? Pela sua justiça ele permitiu, porque ele não poderia criar a morte. Então ele não ia criar uma árvore com frutos, porque o fruto tem a semente só dá o propósito da semente é morrer, secar, morrer, para nascer outra árvore, para dar outro fruto, né? Não é assim que a semente, para ela dar outra árvore, eu tô olhando aqui, desculpa, tá, gente? Para ela dar outra árvore, ela tem que morrer primeiro. Então, o jardim de Deus não tinha árvores com fruto, era só árvores, né? E aí, nessa restauração do Éden, né, ele criou árvores. Aí, o que ele fez? Ele fez tudo, falou com os animais, multipliquem-se, falou com as plantas, falou com tudo, todos os tipos de animais para multiplicar. Aí, no final, ele foi fazer o homem. Ele já tinha feito o homem espiritual, ele foi fazer o homem carne. Ele foi formar o homem, ele já tinha criado o homem espiritual. Porque o Senhor Deus é um homem espiritual. É a imagem do Deus invisível, né? Então, ele é o homem espiritual. Ele já tinha criado o homem espiritual. Então, ele formou da terra o homem, como fala? Ele formou da terra, desculpem, gente. Ele formou da terra o homem natural, o homem carne, do pó da terra. Ele pegou o barro e formou o homem, imagem dele de todo o Deus invisível, mas o Deus visível, e os anjos do Senhor, os homens invisíveis, né? Os homens espirituais formaram esse homem do pó da terra, que é a imagem deles. Era da mesma forma, imagem e semelhantes a eles, né? Ele pegou. Aí o homem era inanimado, né? Aí Deus soprou nas narinas daquela imagem de barro. Ele fez a imagem dele e soprou nas narinas. Quer dizer, o próprio Deus entrou no homem. A gente entende como o Espírito de Deus, não, mas é o próprio Deus.
Deus, porque o Deus, ele é espírito, veio tudo dele. Então ele soprou nas narinas desse homem, e esse homem tornou alma vivente. Presta bem atenção, alma vivente. Aí o que ele fez? Virou para esse homem, alma vivente, e falou com ele: multiplica-te e enche a terra. Só que esse homem, ele fez ele macho e fêmea, mas não com aparato genital masculino e feminino. Fez esse homem do barro sem aparato genital. Não tinha necessidade, né? Porque não tinha necessidade. Você lembra lá em Mateus, né, que fala que nós vamos ser como os anjos, sem sexo, né? Nós vamos ser como os anjos são. Então, anjos quer dizer espírito também. A mesma palavra que é anjo, a mesma palavra é espírito. Na tradução aí, foi uma tradução né, de modo que as pessoas entendam. Mas anjo é a mesma coisa de espírito, a mesma coisa de mensageiros. É tudo a mesma coisa. A raiz é a mesma. Porém, usa vários termos, né? Termos, né? Desculpe. Então, Deus fez aquela imagem dele, não fez ela sexuada, ela fez essa imagem assexuada. Mas nessa imagem, ele fez essa imagem macho e fêmea. A imagem fez macho e fêmea. Aí falou para aquela imagem assim: multiplica-te e enche a terra. Aí aquela imagem na mesma hora obedeceu. Da mesma forma que ele falou, seja luz, e luz foi, aconteceu, e luz houve, né? Na mesma hora, aquela imagem se multiplicou. Não me explica como ela multiplicou, mas eu sei que ela multiplicou. Aí você pode pensar, mas será que é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Eu estava estudando, procurando, investigando, né? O Espírito Santo me levou a uma coisa assim maravilhosa, para confirmar essa multiplicação. Aí aquele homem multiplicou que encheu a terra. Encheu a terra de homens. Eu creio que aquela imagem multiplicou muitos outros igual a ele, que também poderiam multiplicar, ou macho ou fêmea, segundo a necessidade, segundo uma... Como eu posso falar? Segundo o propósito de Deus, né? Mas aquela imagem, no princípio, ela multiplicou seres da mesma forma dela, da mesma aparência dela, né? Aí ela multiplicou muitos que encheu a terra, porque a ordem do Senhor foi encher a terra. Multiplica-te, multiplicai-vos. Vocês aí dentro dessa imagem, multiplicai-vos, porque vocês são muitos, vocês têm o poder da multiplicação, vocês têm autoridade minha, então multiplicai-vos. Porque ele já falava nele, já falava com aquele Adão ali, como se fosse nós já, porque ele já via nele toda a humanidade de hoje. Ele já via naquele Adão todos. Aí ele falou, multiplicai-vos e encheis a terra. E no mesmo instante multiplicou, encheu a terra. Sabe de uma coisa? Eu vou abrir um parêntese. Sabe de uma coisa? Estudando, olhando, investigando. Só tem neste mundo que vivemos, só tem um modo, só tem uma coisa que multiplica. As células. Células. É o único, como eu posso falar, é o único ser, vamos falar assim? Porque eu não sou estudiosa nessa área não, mas é o pouco que eu sei. Né? Eu acho que todo mundo sabe que as células se multiplicam, não é mesmo? Todas as células se multiplicam. Ela não é que ela tem um relacionamento com outra célula e faz um filho, não. Elas se multiplicam. Elas vão se alongando e chegam a um certo ponto, do meio dela própria, elas se multiplicam. Isso aí todo mundo já estudou, todo mundo que vai na escola. A primeira coisa que nós aprendemos, algumas das primeiras coisas, né, assim, da biologia que nós aprendemos, né, que as células se multiplicam.
E sabe como é chamada, isso, vou falar depois, sabe como é chamada essas células que multiplicam daquela célula madre? São chamados filhos, células filhos. Tenha isso presente, mas ok, voltamos lá na célula. As células são a única coisa que multiplica, assim, são as células. Do nada elas vão se alugando e se multiplicam em outra. E foi assim a ordem do Eterno. Multiplica. E multiplicou. E muitos, que encheu a terra. E o nosso corpo é formado por, se não me engano, 37,2 bilhões de células. Nosso corpo é todo de células. Aí tem as explicações, né, científicas da célula, como a reprodução da célula. Se vocês pararem, vão lá ver a reprodução da célula. Coloca no Google, reprodução das células. É uma maravilha para você entender essa multiplicação que o Senhor mandou, que o Senhor fez, né? Então ele mandou o homem falou para o homem, multiplica-te, multiplicai-vos e enchei a terra. Então multiplicou naquele mesmo momento e toda a terra seca, toda a porção seca foi enchida, foi preenchida de homens, de seres vindos do barro. Mas por isso que só o primeiro lá, que chama Adão, né? Porque o primeiro foi do barro mesmo, o outro foi do barro, mas foi uma multiplicação dele. Foi do barro também, né? A multiplicação do barro, mas o primeiro que foi tirado da terra foi Adão. Os outros foram tirados de Adão, né? Ok, aí Deus mandou multiplicar e ele obedeceu e multiplicou, porque nele estava a sapiência de Deus, nele estava a sadia, estava a pianeza, a plenitude, né, de Deus. Estava no Adão. Era um homem glorioso. Adão era luz. Adão era uma força, né? Adão era próprio Deus na terra, né? E o que aconteceu? Multiplicaram e a terra encheu. E a terra começou a desenvolver, né? Naquele mundo espiritual visível, começou a desenvolver, né? Nós vimos muitos lá no passado, aí, né, podemos ler em Gênesis, né, quando Sete, todo aquele, como fala, a produção que teve na terra, né? Todo o que aconteceu no passado. A gente pode, se a gente ler a palavra de Deus, a gente acha alguns pedaços aqui e ali, né? Referindo àquela época. Mas aí depois aconteceu uma coisa muito interessante. Vamos em Gênesis, eu não vou deixar esse vídeo muito longo não. Vamos em Gênesis, capítulo 6 de Gênesis. Capítulo 6 de Gênesis acontece uma coisa muito extraordinária, que muda outra vez, dá um cataclisma e muda outra vez, como fala, abre uma dimensão, uma outra dimensão nesse universo. Capítulo 6 de Gênesis fala assim: sucedeu o quê? Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, sucedeu o quê? Quer dizer, aconteceu alguma coisa de extraordinário. Aconteceu alguma coisa. Não era normal aquilo, mas aconteceu. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra. Porque Lucifer teve o seu poderio nesse mundo, né? Antes do Senhor plantar o jardim, e até hoje, nós sabemos que ele mesmo fala na tentação, né, de Yeshua. Ele fala que me foi dado todo o poder nesse mundo, porque esse mundo praticamente foi criado através dele, né? Não por ele, mas através dele foi criado as trevas, e esse mundo, né, foi transformado nisso, né, o jardim de Deus. Aí, e ele estava ali, nesse mundo, persuadindo os homens que tinham nesse mundo. Se você, eu vou te dar uma indicação para você ler, para você assistir aquele filme 300.
aquilo ali você pode já imaginar como era o mundo naquela época. Assista o filme 300, que é assim, é um espetáculo para a gente imaginar como era o mundo naquela época. Porque eles não tiram nada do acaso assim, não. Todos esses filmes são inspirados, pelo bem ou pelo mal, mas todos são permissão do Eterno para que a gente possa assim, ó, acender uma luzinha, né? E aí o Lucifer, os anjos de Lucifer, né? Os anjos de Lucifer reinavam nesse mundo, nesse Éden, essa terra sem forma e vazia. Vazia sem a presença de Deus, né? Porque quando estamos longe de Deus, longe do Senhor, nós somos vazios. Perto deles nós somos preenchidos pela sua glória, né? Então o mundo era vazio da presença do Eterno, vazio da luz. Então o Lucifer fazia a roaça dele nesse lugar, os anjos dele, né? Porque ele mesmo estava no abismo, né? Os anjos dele faziam roaça nessa terra e começaram a persuadir os homens que tinha nessa terra. Aí o que aconteceu? Ele começou a persuadir, ficava homem com homem, sabe? Começou a ter a promiscuidade sobre a face da terra. E aí o que aconteceu? Eles aproveitaram porque não existia ainda pecado, existia quebra de princípios, eles aproveitaram da criação de Deus e começou a persuadir os outros homens a se multiplicarem. Porque a primeira vez que o Senhor falou multiplicai-vos aos homens, foi a primeira multiplicação. Encheu a terra basta, não precisava de mais povos, né? Aí o que acontece? Ele começou a persuadir os homens e os homens começaram a ter relações uns com os outros e começaram a se multiplicar. E quando eles se multiplicaram fêmeas. Eles multiplicaram fêmeas, mulheres, para ficar mais claro, né? Eles se multiplicaram mulheres. Mas no momento em que eles começavam a ter relações entre si, os homens com homens, né? No momento da relação, assim, do desejo deles, a cada desejo deles se abriam um espaço no tempo, né? Se abria uma dimensão espiritual. E em automático eles começaram a se transformar. E no se transformar, eles criaram neles, eles se transformaram neles o aparato genital masculino. Porque eles tinham um poder, porque eles eram imagem do Deus invisível, né? Imagem secundária, né? Vamos falar assim, do primogênito da criação, de toda a criação, né? Eles tinham autoridade. Eles eram imagem, mas imagem em todos os sensos assim, de autoridade, de poder. Então eles começaram a ter relações com outros, a lascívia, né? Começou a promiscuidade. E quando eles começaram a ter relações entre si, aí eles começaram a abrir esse mundo paralelo, esse mundo espiritual, essa dimensão espiritual. Né? E eles começaram, persuados de Satanás, começaram a se multiplicar. Mas se multiplicar em fêmeas, em homens fêmeas. E da essa relação que eles começaram a ficar com mulheres também, né? Com as fêmeas que nasciam, porque eles viam nessas fêmeas atração e começaram. Ficava homem com homem, mulher com mulher. Nessa atração começou a nascer dessas homens fêmeas, começaram a nascer mulheres também. Começaram a nascer homens e mulheres. E aí continua aqui. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E quem eram esses filhos de Deus? Esses multiplicados de Adão eram os filhos de Deus. Por quê? Porque foi ele que deu a origem, né, àquele homem. Então eram os filhos de Deus. Seria, entre aspas, os filhos de Adão.
O que eu falei lá quando eu falei das células, quando elas se separam, as multiplicadas são chamadas filhas, né, da madre, né? Então, os filhos de Adão os multiplicados de Adão eram os filhos de Deus, tá? Então, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, porque nem todos os multiplicados de Adão foram persuados por Satanás, nem todos. Alguns não, alguns permaneceram irrepreensíveis. E esses que permaneceram irrepreensíveis, depois nós vamos chegar neles. Eles existem agora, até hoje, mas nós vamos chegar neles. Ok, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. O que Deus fez? Aí Deus pensou, ok, não tem jeito com o homem. Aí ele foi lá, o Senhor plantou o jardim lá no Éden. Ele foi no Éden, plantou o jardim, tem o meu gatinho aqui, vai pra lá, Carlito. Ele plantou o jardim no Éden, cercou o jardim, recintou o jardim e pegou o homem que ele formou. Pegou o primeiro Adão, ele não pegou o multiplicado não, ele pegou o Adão primeiro e colocou no jardim para proteger o Adão, para proteger, para curar o Adão. Não é para o Adão curar o jardim, para cuidar do jardim, mas porque o jardim era perfeito. O jardim era perfeito, com todas as delícias que precisava, estava ali no jardim. Aí o que o Eterno fez? Pegou o Adão e colocou no jardim e falou com Adão: eu vou trazer para você todos os animais, você vai colocar, porque os animais existiam fora do jardim, né? Você vai colocar os nomes em todos os animais, porque Adão era, vamos falar que era o próprio Deus, né? Na forma, naquela imagem ali, porque ele soprou ele entrou dentro de Adão, né? Aí ele colocou Adão no jardim para que Adão fosse protegido, aquela geração fosse protegida. E colocou Adão no jardim. Mas aí o que ele fez depois? Ele viu que não tinha nenhuma companheira, nem nada que se adaptava, né, a Adão. Aí o que ele fez? Ele não podia falar com Adão, multiplica-te. Aí Adão ia multiplicar em homens. Como ele já é um Deus onisciente, onipresente, ele sabia de todas as coisas, né? Mas ele deixou o curso da história, ele deixou tudo acontecer. Aí o que ele fez? Ele fez Adão dormir. Porque se ele falasse com Adão outra vez, multiplica-te, Adão. Adão ia multiplicar de outro homem. Aí ele fez Adão dormir. Foi lá em Adão, pegou um pedaço de Adão. Eu creio que Adão, na hora que ele dormiu, desmanchou e virou a terra outra vez. Aí o Senhor foi lá, pegou o Adão, a pedaço do Adão, e formou a mulher. Aí já formou a mulher, aparentemente fêmea, né? E levou para ele. Aí ele falou: essa é carne da minha carne e osso do meu osso. Porque as outras que eram fora do jardim não era carne da carne dele, né? Aquela ali, essa é carne da minha carne. E nesse passar, né, disso tudo nós sabemos como foi acabar isso. Eva foi enganada pela serpente e pecou. Mas isso eu vou continuar no próximo vídeo. Mas falar mais das profundezas do Gênesis, do Bereshit, que é Gênesis em hebraico, né? Falaremos no próximo vídeo das profundezas do Eterno. Continue dando joinha, condivide, passa para os seus amigos e não deixe de se inscrever no canal e comentar também, porque é assim que o Senhor vai trabalhar na minha e na sua vida, abrir os nossos olhos, nosso entendimento espiritual, para que nós podemos, nesses últimos tempos da igreja sobre a face da terra, combater o bom combatimento com sabedoria. E conhecendo a verdade, ela nos fará livres e
fervorosos e combatentes no bom combate. Fique na paz e obrigada.